Olá a todos, vamos iniciarmos mais uma aula e a aula de hoje é sobre ângulos, tranquilo? Duas semirretas que não estejam contidas na mesma reta e que tenham a mesma origem, divide o plano em duas regiões, como está mostrando na imagem. Aí eu tenho as duas regiões, a região não convexa e a região convexa. Aí vem a definição de ângulo. Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Isso aqui que é o ângulo. É a região limitada do plano, né? É a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Essa é a definição de ângulo. Aí eu tenho a imagem do ângulo, né? Que são os elementos do ângulo. A leitura aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. A ângulo OB, lê-se A ângulo OB. A letra A, que corresponde ao vértice, deve ficar no meio, certo? A letra que corresponde ao vértice deve ficar no meio. O vértice é aqui, ó. É o ponto de encontro das duas semirretas, que é o vértice do ângulo. Então sempre o vértice tem que ficar no meio. Observa aqui, ó. O vértice aqui no meio. Tranquilo? Aqui é o lado OA e aqui é o lado OB. Todo ângulo possui dois lados e um vértice. Ele está definindo que todo ângulo possui dois lados e um vértice. Os lados são as semirretas que determinam. O vértice é a origem comum dessas semirretas. Então aqui eu tenho um lado do ângulo, aqui eu tenho o outro lado do ângulo e aqui eu tenho o vértice. Para medir ângulo, utilizamos um instrumento denominado que transferidor. Aqui é o instrumento para medir ângulo, é o transferidor. O transferidor já vem graduado com divisões de grau em grau. Existem dois tipos de transferidor. O transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. Todos vocês conhecem, que é o nosso material de desenho geométrico. Esse aqui é o de 180 e o outro da imagem é o de 360. Tranquilo? Lembrando aqui, quando eu considero um ângulo que tenha a sua medida de 180 graus, é chamado de um ângulo de meia volta, certo? Você observa que você dá meia volta. E se você der a volta completa, você faz um giro de 360 graus, ângulo de uma volta. Como construir um ângulo? Observe aí nesse slide o passo a passo para construir um ângulo. Primeiro, marque um ponto de origem das semirretas, vértice do ângulo. Você vai marcar, como aqui na imagem foi marcado aqui, certo? A partir desse ponto, trace uma semirreta lado do ângulo. Olha, foi traçado a semirreta. Aqui foi o passo 1. Passo 2. Coloque o centro do transferidor sobre o vértice. Tá aqui, ó. Nesse caso, ele está usando um transferidor de 180 graus. De modo que a marca correspondente a 0 grau coincida com o lado do ângulo. Marque um ponto correspondente ao ângulo desejado. Então, você colocou
coincidiu aqui, ó, do 0 grau, né, do ponto A com o 0 grau do transferidor. E nesse caso aqui, foi escolhido 45. Observa que é 0, passa a ser 10, 20, 30, 40 e a metade, 45. Tranquilo? Terceiro e último passo, fala, né? Trace o outro lado do ângulo, né? Indicando o vértice e passando pelo ponto anterior marcado. Tá aí. Feito o ângulo de 45 graus. Ok? Então aqui é a construção, né? Construir um ângulo. Eu utilizo 3 passos. O que eu preciso, quais instrumentos eu preciso utilizar para construir um ângulo? Que você viu aí no slide. Uma régua e um transferidor de 180 graus. Eu construo ângulo. Todo ângulo cuja medida é menor que 90 graus denomina-se ângulo agudo. Todo ângulo cuja medida é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus denomina-se ângulo obtuso. Nesse caso é maior que 90 e menor que 180. É o ângulo obtuso. Perdão, tá certo, obtuso. Aí vamos para esses dois tópicos. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Certo. Professor, quando é que dois ângulos vão ser complementares? E quando é que eles vão ser suplementares? Diz o seguinte: se a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180, então eles são denominados ângulos complementares. Um complementa o outro para resultar em 90 graus. Por exemplo, nesse exemplo aqui, certo? Eu tenho um ângulo de 20 graus. O seu complemento é 70 graus. Se eu tiver o ângulo de 70, o complemento dele é 20. Completa para dar 90 graus. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 40 graus, se eu tiver o ângulo 60 graus, se eu tenho um ângulo de 10 graus, vamos encontrar os seus complementares. O complementar de 40, do ângulo de 40 graus, você já está respondendo aí. Sei que você adivinhou essa, que é muito simples. O complementar de 40 é 50 graus. Muito simples. O complementar de 60 graus, do ângulo de 60 graus, 30 graus. E o complementar do ângulo de 10 graus é 80 graus. Aí você me pergunta, como assim, professor? Lembra, para que ele seja complementar, a soma tem que resultar em 90 graus.
Tranquilo? Muito simples. A soma dos dois ângulos tem que resultar em 90 graus. Se eu somar 40 mais 50, 90. Se eu somo 60 mais 30, 90. E se eu somar 10 mais 80, também é 90 graus. Tranquilo? De uma forma bem semelhante, o suplementar é quase a mesma coisa. Só que vai mudar é o valor da soma, que agora vai passar a ser 180. É só você lembrar, complementar resulta 90 e suplementar resulta 180. 180 graus. Só isso. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de meia volta. Lembra lá do início? Ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta corresponde a 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 50 graus, o seu suplementar vai ser 130. Por quê, professor? Porque a soma dos dois tem que ser 180 graus. Tranquilo? Se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de medida 100 graus, certo? Eu tenho um ângulo aqui de medida 120 graus. Eu tenho um ângulo aqui de medida de 150 graus. Aí eu quero saber agora seus suplementares, certo? Quero saber os suplementares desses ângulos. Ora, se eu já tenho 100, quanto está faltando para chegar em 180 graus? Né? Em 180. Se eu já tenho 100, se eu já tenho 100, o que está faltando para resultar em 180? 80 graus. Então, suplementar de 100 é 80. Aqui é 120. O suplementar do ângulo de 120 graus é 60 graus. E o suplementar de 150 graus é 30 graus. Entendi? Entenderam? Aqui a soma tem que dar 180 para que sejam suplementares. Para que sejam complementares, a soma tem que resultar em 90 graus. Ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV, certo? Ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho o vértice. Aqui eu tenho um ângulo, o ângulo D. Do outro lado eu tenho o ângulo B. Eles são opostos. O ângulo D, a frente dele é para cá, certo? Para a esquerda, e a frente do outro, né, para a direita. Então eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que significa isso, professor? Tem a mesma medida, possui a mesma medida. Assim como o ângulo A, aqui eu tenho um ângulo A, ó. Aqui é o ângulo A. E o ângulo C é oposto ao ângulo A, pelo vértice. O famoso OPV, ângulo, ângulos opostos pelo vértice.
Então, eles são congruentes, possuem a mesma medida, certo? Vou fazer só aqui um exemplo. Como assim, professor? Não entendi. Digamos que aqui eu tenho uma letra X. E aqui eu tenho 60 graus. Um exemplo. Aí eu quero determinar o valor de X. Aí você nota que o ângulo D e o ângulo B são opostos pelo vértice. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, logo, X é igual a 60 graus. Ângulos opostos pelo vértice possuem, né, mesmo valor. Aqui é a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, certo? Então, recapitulando até agora, foi o que nós estudamos. A definição de ângulos. Voltando aqui rapidinho. Aqui é a definição de ângulo. Aí a definição de ângulo, certo? O instrumento que a gente utiliza para medir ângulo é o transferidor. A gente viu as duas imagens, o de 180 e de 360. Vimos como construir um ângulo. Vimos aí as definições de ângulo agudo, ângulo obtuso, certo? Vimos também quando é que dois ângulos são complementares, a soma tem que ser 90, e quando é que eles são suplementares, que a soma tem que ser 180 graus. Vimos também ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV, quando é que o que são ângulos opostos pelo vértice? O que eles são? Eles são congruentes. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. E o que significa isso? São iguais, possuem a mesma medida, certo? E agora vamos dar continuidade. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. A semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é chamado ângulo raso. Ângulo raso, perdão, ângulo reto, desculpa. O raso é o de 180. Então aqui eu tenho um ângulo reto, que ele corresponde a 90 graus. Quando é traçada a bissetriz, na imagem aqui, ó, foi traçada a bissetriz, dividiu o ângulo em duas partes congruentes, certo? Ficou 45 graus. Digamos. Só um momento. Digamos que esse valor aqui, esse ângulo, corresponde a 60 graus. Se for traçado a bissetriz, que é difícil fazer a reta, então fica 30 graus para um lado e 30 graus para o outro, traçada a bissetriz. Bissetriz é a semi-reta, que eu tracei a semi-reta, certo? Desculpa aí, porque não tem como fazer uma reta aqui, é difícil demais. É a semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, tranquilo? Construção de um ângulo com transferidor e régua, foi o que a gente já viu, né? Agora a gente vai utilizar tanto o transferidor quanto a régua ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Então você posiciona a régua aí, como está na imagem, e usa o transferidor, só traçar. Nesse caso aí foi traçado um ângulo de 20 graus,
Tranquilo? Então a régua foi colocada aqui, né, na horizontal, e o transferidor em cima da régua. Por exemplo, se você quisesse um de 30 graus, você traçaria aqui. E assim sucessivamente, o de 40. Se fosse o de 45, o ponto seria aqui. E dando continuidade. Tranquilo? Nesse outro exemplo aí, ele fez um de 125 graus. Você observa que a abertura foi lá para o 120. Opa, foi demais. A abertura foi lá para o ângulo, né, aqui de novo. Lá para... Opa, 125. Então, tá aí, é o nosso capítulo posterior ao que a gente tinha estudado, que é probabilidade, certo? Espero que todo mundo tenha entendido essa parte da definição de ângulo, ângulos complementares, classificação de ângulos, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto. Eu acho que no livro tem as mais definições, mas é simples. O ângulo reto é 90 graus, o obtuso é maior do que 90 e menor do que 180 graus. O agudo é menor do que 90 graus. O ângulo de uma volta corresponde a 360 graus e o ângulo de meia volta corresponde a 180 graus. Ângulos complementares. A soma tem que resultar em 90 graus. Ângulos suplementares. A soma tem que resultar em 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPE, são congruentes. O que significa isso? Tem o mesmo valor. Tranquilo? Até o próximo encontro a todos.